Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, dando sequência ao nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica. E hoje a nossa leitura é uma leitura muito especial. Nós estamos aí nos últimos capítulos do livro de Deuteronômio e também, então, finalizando a primeira parte aí das Escrituras, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que tem a autoria, né, de Moisés. Então nós estamos aqui nessa última parte do último livro. Então é muito maravilhoso nós lermos com esse entendimento aqui, né? Então bom dia nesse sábado pela manhã, que podemos, é tão maravilhoso, podemos tirar esse tempo para ler as Escrituras, aprofundar, né, no entendimento, porque é pouco a pouco, é gradativo. O que a gente não pode é parar, né, minha gente? Então, glória a Deus por isso. Então, vamos lá, vamos chegando aí. Bom dia, bom dia. E hoje também, né, teremos, depois dessa live de estudo, de leitura bíblica, nós teremos o nosso devocional, que vai ser o primeiro devocional com arte do ano, né, aqui em live, tá? Então, para as arteiras aí, depois nós vamos dar sequência nisso. Então, vamos lá, né, gente? Hoje nós temos 4 capítulos de leitura no dia de hoje. Então, a gente tem aqui Deuteronômio 32, 33, 34 e Salmo 91. Então, vamos lá, vamos dar graças a Deus por esse tempo. E já deixa aí a sua Bíblia aberta na leitura. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho, por esse dia. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Paizinho. Que assim também sejam renovadas nossas forças e esperanças no Senhor, Pai. Para o longo dessa semana que vai entrar, Senhor, que em tudo possamos glorificar ao Senhor através daquilo que o Senhor nos ensina nas Escrituras Sagradas, Pai. Esse tempo é para o Senhor, para louvor do teu nome, Senhor, para a tua glória. Obrigada, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Então vamos lá. Vamos começar lá, então, em Deuteronômio, capítulo 32. Como nós vimos, né, essa sequência de dias aí de leitura bíblica, ontem nós lemos, então, 30 e 31, e vimos esse momento final, né, os 120 anos de Moisés, ele passando o bastão para Josué, né, o nosso Josuca querido, e agora nós vamos ver, então, justamente o cântico de Moisés, tá? Então vamos lá, capítulo 32, diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falareis, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Versículo 3. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Olha só, aqui ele começa, né, engrandecendo ao Senhor. E eu quero fazer uma atividade com vocês aqui, né, quero trazer o olhar de vocês, nosso olhar aqui, nesse texto, nesse cântico de Moisés, porque nós vimos no versículo 4 aqui, eis a rocha, né, a rocha. E eu quero que vocês circulem nesse cântico, né, ou seja, no capítulo 32 de Deuteronômio, toda vez que aparecer a rocha, né, que provavelmente aí na tua Bíblia está com letra maiúscula, então a rocha com letra maiúscula, você vai circular, e quando a gente terminar, nós vamos ver quantas vezes apareceu essa palavra rocha aqui, tá bom? Então vamos, nós estamos no versículo 4. Diz assim, versículo 5, procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim
suas manchas. É geração perversa e deformada. Gente, essas são as últimas palavras de Moisés. Ele junta todo o povo e ele começa a compor esse cântico, né? Ele compôs esse cântico. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele o teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Olha isso aqui, gente. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Versículo 9. Eu vou colocar aqui, Deuteronômio, né, que é a leitura de hoje, ao 34 e Salmo 91. Essa é a leitura de hoje. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. E Salmo 91, tá? Fixar. Então ele começa a dizer nesse cântico aqui, né? Ele começa a exaltar Deus e fazer um contraste com a desobediência do povo, né? Como o povo foi rebelde, como o povo pecou, como o povo se afastou, que eles estão manchados pelo pecado, que esse povo foi deformado pelo pecado, que esse povo é louco, ignorante, né? Como assim vocês agem assim diante de um Deus que cuidou de vocês? Né? Então a gente vê tudo isso aqui, ele trazendo a memória. Gente, ele sabia que ele ia morrer em seguida, né? A gente viu isso lá em Números capítulo 20, vimos que Deus fala novamente para ele em Números capítulo 27, e aqui Deus então está trazendo, né, através de Moisés, esse cântico que é relembrar tudo aquilo que o povo tinha feito, tá? Então olha lá, versículo 10 do capítulo 32. Achou numa terra deserta. Então ele está contando tudo que Deus fez com esse povo ao longo desse período, né? Olha isso, ele traz tudo à memória. Achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Gente, esse termo aqui eu tenho que dizer para vocês, né? Que é lindo demais, né? É lindo demais porque nós vemos, né? Aqui, em Salmo 17, no versículo 8, anota aí, né? Porque aqui no versículo 10 de Deuteronômio 32, nós temos lá, né? Ainda falando de Deus, e fala que o Senhor achou esse povo numa terra deserta, num ermo solidário, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos, né? Essa menina dos olhos. E a gente vai lá para Salmo 17, no versículo 8. E a Bíblia diz assim, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O que significa a menina dos olhos, né? A menina dos olhos de Jesus, né? Nós temos um ministério aqui em Curitiba, né? Um ministério de mulheres que acontece todas as terças-feiras. Então, assim, você, mulher que está aqui, né, está super convidada para participar. Temos também o Ministério Meninas dos Olhos de Jesus, né, em Londrina, que acontece toda quinta-feira, às 2h30 da tarde também, gente. Então, assim, não dá para perder, onde nós trazemos, né, a palavra de Deus mesmo para as mulheres. Eu acho muito maravilhoso porque não é uma reunião ou um culto de mulheres, né, baseado apenas nas relações entre casamento, filhos, não. É Bíblia, né? É Bíblia, e isso é
sensacional. Então, o que são as meninas dos olhos de Jesus, né? Aqui, como a gente vê, a menina dos olhos de Jesus é justamente a pupila, né? É a parte mais sensível do olho. É a parte também que tem a visão. Então, quando a gente pensa na menina dos olhos, aqui está trazendo a nós o entendimento sobre a pupila. Então, é aquela parte que mais requer proteção, mais sensível. E o Senhor está dizendo que Ele guardou como a menina dos olhos. Ou seja, como foi guardado de forma tão amorosa e tão cuidadosa, que o Senhor guardou esse povo. Não jogou num canto e deixou, não. Mas Ele guardou e protegeu como a menina dos olhos. Meu Deus do céu. Vamos continuar, gente, porque tá demais essa leitura de hoje. Olha lá, versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura paderneira, coalhada das vacas, leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e mosto. Versículo 15 diz assim, ó: mas engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio. E abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Gente, ó, vamos comigo lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou até baixar aqui que eu já tô ficando com calor. Olha só. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui, né? Sobre o tom aqui, né? O tom de voz, pra gente ouvir o tom de voz de Moisés aqui. E aqui ele muda o tom dele. Olha isso aqui, gente. Vocês imaginem Moisés falando isso daqui. Mas engordando-se, o meu amado deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio. E abandonou a Deus. Depois de Deus ter feito tudo isso, depois de Deus ter cuidado e protegido como a menina dos seus olhos, o povo então, o que ele fez? Abandonou a Deus e desprezou quem? A rocha. Segunda vez que aparece rocha. Circule aí a rocha. Nosso exercício aqui em Deuteronômio capítulo 32, circular, tá? Toda vez que aparecer rocha com letra maiúscula, tá bom? Versículo 15, versículo 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isso o Senhor, e os desprezou por causa da provocação dos seus filhos e das suas filhas. E disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, com aquele que não é povo, com louca nação, os despertarei a ira. Olha isso aqui, gente. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem,
tanto a criança de peito como o homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei, e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Versículo 28. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Olha isso aqui, gente. Como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? O que apareceu aqui de novo? Versículo 31. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. E o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Eu estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada, tá? ARA. Versículo 34 diz assim: não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Olha isso aqui. Esse versículo 35 aqui, né, a gente vê falando sobre o dia, a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. E isso nós vemos também lá, vamos abrir comigo lá em Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19. Diz assim, diz assim, sobre a vingança, diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por quê? Porque só existe justiça no próprio Deus, né? Nós não podemos agir com vingança, porque não há justiça em nós, tá? Então vamos ver mais um texto aqui, Hebreus 10, versículo 30. Vai mais para frente um bocadinho, anota aí, Hebreus 10, versículo 30. Diz assim, diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse, né, fazendo menção ao texto que nós acabamos de ler, o autor aqui o escritor de Hebreus. Então ele diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, tá? Exatamente, a Deus pertence a vingança, né, gente? Então, vamos continuar lá. Versículo 36, diz assim: porque o Senhor fará justiça ao seu povo, tá vendo? A justiça quem faz é Deus, e se compadecerá dos seus servos, quando vi que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os teus deuses? E a rocha em quem confiavam? Essa rocha está na nossa contagem, sim ou não? Essa rocha que aparece no versículo 37, está na nossa contagem, sim ou não? Essa rocha aqui, eu quero saber se vocês estão entendendo qual é a rocha que a gente está circulando aqui. Quero que você me diga sim ou não.
Vamos continuar. Estou no versículo 37. Vocês são demais. Não está. Essa aqui é a rocha com letra minúscula do versículo 37. É a rocha em que eles estavam querendo firmar, né, a vida deles. Está dizendo essa? Essa aí é areia movediça. Tá? Então essa não é. Olha só que interessante isso. Então vamos continuar, tá? Versículo 38. Até agora apareceu quantas vezes? Vamos continuar. Versículo 38 diz assim: deuses e a rocha em que confiavam, deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações, levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Ó, presta atenção. Olha só que interessante aqui, ó. Ele está dizendo aqui, falando assim, olha, cadê a rocha que vocês confiavam? Né? Que eles se levantem, que esses deuses que vocês estavam adorando, que se levantem para cuidar de vocês. Né? E fala assim, levante-se, que eles ajudem vocês, para que haja esconderijo para vocês outros. Preste atenção nisso daqui, gente. Porque quando a gente lê, é aquilo que eu falo, né? Quando a gente amplia a nossa visão para a leitura da Bíblia como um todo, e não como um texto fora do contexto, ou como um texto isolado, a gente perde essas maravilhas que a gente lê aqui, gente. Então, assim, me lembre desse versículo aqui, porque eu quero falar dele lá quando nós estivermos lendo, lá na frente, em o texto de Salmos, tá? Vamos continuar aqui, versículo 39. Agora, a partir daqui, a gente vai agora, Deuteronômio 32, versículo 39. A partir desse versículo 39, a gente vai ver que o cântico de Moisés aqui, ele ganha agora um outro foco, um outro olhar. Até aqui, Moisés estava, né, falando sobre essa instabilidade do povo, sobre a mancha, o pecado, a desobediência, né, o afastamento do povo em se confiar, né, a vida deles diante dos deuses que eles passaram a seguir, mesmo sendo que Deus estava ali disponível para cuidar, para proteger, como a menina dos olhos, tá? Agora, gente, presta atenção agora no foco de Moisés a partir do versículo 39. Como vai mudar? Porque agora ele vai tirar os olhos do povo e vai levar os olhos para Deus. Olha essa mudança aqui, como é sensacional. Diz assim, ó: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Quem se revela aqui? O eu sou. Aquele que se revelou para Moisés no início do seu ministério, quando Deus aparece para ele naquela sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, o Senhor aparece e Moisés fala, mas quem eu direi? E o Senhor fala para ele ir diante de Faraó e ele fala, mas quem que eu vou dizer que me enviou? Diga que eu sou. Ó quem aparece aqui. Tanto no início do ministério de Moisés, quanto no final do ministério de Moisés, o Senhor se revela como grande eu sou. Absoluto, transcendente. Meu Deus do céu, gente, o negócio vai ficando demais. Olha, aí, presta atenção no foco, tá? Então, a partir do versículo 39 ali, versículo 40 também, olha lá. Levanto a mão aos céus e afirmo por mim a vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Olha isso aqui, gente. Tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Agora é Deus falando e tomando a parte que lhe cabe dentro do quê? Dentro da aliança. Ele agora toma para ele, né? Primeiro o que Moisés fez, né? Como nós vimos aqui no início desse cântico. Contou
da mancha do povo, do pecado do povo, de como esse povo se afastou de um Deus que permaneceu fiel, de um Deus que tirou esse povo de um deserto, de uma escravidão, e o povo agora estava livre. Né? E agora ele faz o quê? Ele tira os olhos do povo e ele eleva os olhos para aquele que é justo, para aquele que é santo, para aquele que é soberano e para aquele que é fiel, a parte que lhe cabe da aliança. Ele fala assim: ei, eu vou vingar, né? Deus vai vingar, porque a vingança pertence a Deus. Por que somente a ele? Porque só ele é justo. Só ele é justo. Você não é justa. Você não é justo. Eu não sou justa. É somente Deus quem é. A nossa justiça é como trapos de imundície para Deus. Então, ele está tirando e está levando para ele. Ele está falando que ele não só é justo, como ele fará justiça contra os inimigos do povo dele. Por quê? Porque ele amava esse povo. Porque ele escolheu esse povo. Meu Deus, gente. Então, Deus ia julgar. Apesar da infidelidade daquele povo. Aí versículo 44, gente do céu, diz assim: veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Ele e Josué. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque essa palavra não é para vós outros coisa vã. Antes, meu Deus, eu amo isso daqui, gente. Eu amo esse texto, esse versículo. Moisés, depois de falar, depois de toda a entonação dele, falando esse cântico para aquele povo, né? Ele fala assim, versículo 47, porque essa palavra que vocês vão ensinar para seus filhos, para suas gerações, que vão deixar esse legado, ele está dizendo assim, isso aqui não é coisa vã. Antes é a vossa vida. Antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra, prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então, gente, aqui, olha aí, ó. A gente vê que Moisés, né? Ele está nas suas últimas palavras aqui. Ele fala isso, ele está junto com Josué. Olha que ele junto. Gente, eu fiz um teste aqui e deu certo, então. Olha lá. Eu fiz o teste antes na live, para ver se eu conseguia colocar as imagens. Tá aqui. Moisés, Josué, o bastão, a passada de bastão de Moisés para Josué. Diante de toda a nação de Israel. Depois do cântico, né? Depois das palavras, depois de Deus fortalecer a Josué, ser de forte e corajoso, Josué. Moisés fala para Josué. Ele termina essas palavras aqui, né? E aí, olha o que acontece, gente. Quando termina esse cântico, e a gente vê que quando Moisés inicia, olha só, quando Moisés ele inicia a sua jornada com o Senhor, quando o Senhor o chama na sarça ardente em Êxodo capítulo 3, em Êxodo capítulo 4, nós vemos que Josué fala assim, não, mas eu sou pesado de lábios, né? Então Deus levanta Arão, seu irmão, para ser aquele que vai falar. E a gente vê aquilo que Deus faz na vida de Moisés a tal ponto dele chegar no final da sua vida, compondo, né, e declarando esse cântico com os seus lábios. Olha isso, gente. Isso a gente percebe quando a gente tem esse olhar para toda a história. Desde o começo, quando ele dizia, não, eu não sei falar, não, eu não sei. Gente, olha aqui o que acontece em alguém que se deixa ser usado pelo Senhor. É Deus quem capacita. Aquele homem que dizia no começo da sua caminhada, eu sou pesado de lábios, eu não sei falar, eu não sei, não me coloque para fazer isso.
E o Senhor o usa daquela forma, tanto que no final, suas últimas palavras, é um lindo cântico a Deus. Meu Deus. Sabe, é porque é Deus quem capacita. Deus não vai te usar porque você tem capacidades, porque você tem dom para aquilo. Não. Deus vai te usar a partir da vontade dele, do desejo dele, do propósito dele. O que a gente precisa fazer? Justamente não descansar na nossa própria capacidade. Eu preciso me preparar muito para Deus me usar naquilo. Aí eu vou atrás de estratégias para eu aprender e desenvolver habilidades para que Deus me use. Não. E Deus vai te usar e diante disso você, claro, vai estudar sobre aquilo. Você vai se preparar, mas você vai ver Deus te usar naquilo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu digo para vocês, gente, que eu nunca imaginei que eu estaria aqui diante de uma live. Nunca na minha vida. Eu não falava com ninguém. Eu era... Meu Deus, eu não sei se eu conhecia uma pessoa mais tímida do que eu. Nunca eu ia estar na frente de ninguém, de nada, falando nada. Eu era daquelas que nem presente falava na chamada. Nem presente, de tanta vergonha. Então eu vejo assim que é só Deus. É para quê? Para que eu saiba que é pela glória dele, não pela capacidade humana. Não tenho capacidade, eu não tinha dom, não tinha nada disso, eu não tinha nada. Mas quando a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor, para que Ele faça, para que Ele cumpra, né, o propósito, apesar de nós, é por isso que eu amo falar sobre isso. Senhor, usa a minha vida apesar de mim. Porque não é por mim, gente. Não é pela minha capacidade, é por Ele. É para que Ele cumpra. E qual que é o meu desafio dentro da obra do Senhor? Não atrapalhar. É não atrapalhar aquilo que Deus já está fazendo e vai continuar fazendo. Né? Então vamos lá, versículo 48 diz assim: naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo, agora preste atenção, lembra que nós lemos no dia de ontem, aniversário de Moisés, do Momô, aniversário, 120 anos, ele vem, faz esse cântico, e depois naquele mesmo dia, ou seja, no dia que ele fez esse cântico, diante de todo mundo, junto com Josué, agora o Senhor fala assim, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo, sobe a esse monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Ai, gente. Agora, o Senhor fala assim, agora, Moisés, você sobe no Monte Nebo. Monte Nebo aqui, Nebo significa profeta, olha isso. Que eu vou levar você lá para que você veja toda a terra de Canaã. Isso aqui a gente viu também, nós já passamos na leitura em Números capítulo 27, nós vimos também sobre essa história que Deus fez com ele, né? Faria com ele, levando ele para que ele visse toda a possessão da terra, né? Mas ele não entraria por causa daquilo que aconteceu em Números 20. E ele diz assim, ó, e morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão. Ai, gente, eu não aguento não. Moisés, eu não aguento não, gente. E morrerás no monte, a qual terás subido. Qual monte? Monte Nebo. E te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Está aqui o motivo. Olha isso aqui. Você não me santificou, Moisés. Você era o líder daquele povo todo. E você não me santificou. Você feriu a minha santidade diante de todo o povo. É por isso que você não vai entrar. Mas o Senhor leva ele lá no alto daquele monte. Para que ele veja a terra. Olha isso. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela. Na terra que dou aos filhos de Israel.
Gente, é demais, né? Então ali a gente vai ver que Moisés ele vai ser recolhido, né? Ali mesmo no Monte Nebo, tá? Aí o capítulo 33 diz assim, ó: antes da sua morte, o que ele faz? Ele profere a bênção. Olha que coisa interessante, gente. Olha só que coisa interessante. Nós estamos aqui no penúltimo capítulo do livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, tá? Olha lá, olha aqui comigo. Nós estamos então no penúltimo capítulo do livro, do último livro do Pentateuco. E quando a gente vê isso daqui, a gente vê o primeiro livro do Pentateuco, nós temos o primeiro, que é o livro de Gênesis. E também no penúltimo capítulo de Gênesis, em Gênesis 49, tá? Isso aqui dentro, né, a gente gosta de fazer isso, ampliar a nossa visão para a nossa leitura bíblica. Lá em Gênesis 49, nós temos a bênção que Jacó faz, que Jacó profere para os seus filhos, tá? No penúltimo, né? Olha que coisa maravilhosa. E aqui a gente tem também a bênção que Moisés vai proferir agora já às tribos. Lá em Gênesis 49, Jacó profere a bênção no final da sua vida para os filhos. Moisés aqui vai proferir a bênção já não para filhos, mas para tribos, porque já era uma nação, né? Já era um povo numeroso. Olha que coisa linda, olha o crescimento disso, olha Deus provedor, olha Deus que sustentou esse povo todo esse tempo. Vamos lá, vamos ler essa bênção aqui que ele faz, tá? Então diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então, essa aqui é a bênção, né, que ele dá, então, às tribos, tá bom, gente? Como eu falei, né, só abre um parênteses e fecha, né, gosto de anotar essas coisas, eu gosto dessas coisas assim, que a gente vai percebendo ao longo das leituras, que o penúltimo capítulo do primeiro livro de Pentateuco e o penúltimo capítulo do último livro do Pentateuco, olha só que legal, né, mas deixa lá. Então vamos lá, diz assim, ó: disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos à sua direita. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na sua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, com as tuas mãos. Peleja por ele, e sê tu ajuda contra os teus inimigos. Veja, já falou de duas tribos aqui, de Ruben e de Judá. Você pode circular, tá? Depois eu vou falar da rocha, tá? Que eu não falei, esqueci de falar da rocha. Eu vou terminar esse capítulo aqui, depois eu falo ali da rocha. De Levi, outra tribo, circula aí. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu Tumim e o Urim, para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o seu altar. Abençoa o teu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. De Benjamim, outra tribo, disse o amado do Senhor: habitará seguro com ele todo dia. O Senhor o protegerá e ele descansará nos teus braços. De José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem,
com o que é mais excelente dos montes antigos, o mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Olha isso, que coisa linda. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os seus irmãos, né? Ele traz menção aqui sobre aquele que apareceu na sarça. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais as milhares de Manassés. Lembrando que, né, a tribo de José, ela foi dividida entre os seus filhos, Efraim e Manassés. Então, nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, né? Vimos já nas nossas leituras e nos nossos estudos aqui, que José ganha essa parte da herança, né, como primogênito. Versículo 18. De Zebulon, outra tribo, disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, outra tribo, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão na abundância dos mares e os touros escondidos da areia. De Gade, disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. E ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Versículo 22. De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Asser disse: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos. E como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Versículo 28. Israel, pois, habitará. Agora ele finaliza essa bênção, né, para Israel como um todo. Olha isso. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Meu Deus, que coisa mais linda. Então aqui a gente tem essa bênção a todas as tribos, né? Vemos que existe uma tribo aqui que não aparece, tá? Vou deixar de tarefa para você descobrir qual é a tribo que não aparece nessa bênção aqui, tá? Nós vemos todas elas, mas falta uma aqui. E eu quero dizer sobre a rocha, né? Falei para circular, aparece 5 vezes rocha no capítulo 32 aqui, dentro desse cântico. E a gente sabe o que é essa rocha, né? Que rocha é essa? Essa rocha que aparece com letra maiúscula 5 vezes. 5 é o número da graça. E agora eu quero levar vocês lá para a primeira... Gente, hoje vai ter a cereja do bolo. Não dá para perder, hein? Hoje tem mais um capítulo aqui para ler ainda de Deuteronômio para finalizar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos comigo lá, que eu pulei, né? Ainda era do capítulo 32, tá? Capítulo 32, nós vimos rocha 5 vezes com letra maiúscula, né? Sendo que aparece rocha com letra minúscula, que é aquela que não se sustenta, que é aquela que não dá firmeza, né? Que não é aquele lugar que eles podiam se firmar, mas era o lugar onde eles estavam tentando, né? E a gente viu o que deu. Então, vocês já conseguiram achar aí, né? Exatamente. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. Vamos lá comigo, minha gente. Bora lá. Porque aqui não tem folha grudada da Bíblia, não, gente. Hashtag bora soltar as folhinhas da nossa Bíblia. Esse negócio de ficar com a Bíblia com as páginas tudo grudadas, gente, não dá certo, não. Né? Não tem condição, não tem condição. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. Gente do céu. Olha lá.
Diz assim, ó. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia. E a pedra ou a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. É por isso, minha gente, que nós vemos essa distinção entre a rocha que é Cristo e uma pedra qualquer que não dá firmeza. O que é isso, gente? É sensacional. Por quê? Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Então, essa rocha estava apontando para o Cristo. É lindo, né? E vamos agora para capítulo 34, o último capítulo de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. E diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo. Agora sim, sobe ele ao Monte Nebo, né? Depois do cântico, depois da bênção, ele sobe. Olha isso aqui, gente. Diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade. Olha a visão que ele teve. Toda a terra de Gileade até Dan. Eu vou colocar aqui a foto de novo, porque eu não aguento, gente. É demais. Então ele levou ele para lá, né? Todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e Negueb, e o campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele traz a aliança, ele traz aqui a mente de Moisés, a aliança. É como se ele estivesse dizendo assim: olha aqui, Moisés, tudo que eu falei é verdade, eu sou fiel, né? Eu sou fiel, e essa terra aqui que eu falei para eles, eu estou dando, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com seus próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Meu Deus do céu. Gente, primeiro que a gente vê aqui, né? Que Moisés, em momento algum, se queixa, reclama ou levanta a voz, absolutamente nada. Né? A gente vê que esse último capítulo, com certeza, alguém, né, escreveu, provavelmente Josué, não se sabe quem foi que escreveu esse último capítulo aqui. E a Bíblia diz que o próprio Deus vai sepultar a Moisés. Meu Deus! Versículo 7 diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Ou seja, ele ainda era um homem vigoroso aos 120 anos. E o Senhor o sepultou ali. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias na campina de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel. Meu Deus do céu. Gente, olha isso aqui. Não, gente. Olha, sério, essa cereja que a gente vai ver hoje, já bota aí a cereja. Eu vou fazer assim, nós temos ainda o Salmo 91, eu vou ler o Salmo 91 depois, tá? Olha, para finalizar a leitura do dia de hoje. Olha isso aqui. Versículo 10 diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas, presta atenção,
a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo, todo Israel. Gente, a Bíblia está dizendo aqui para nós, o escritor desse último capítulo, ele diz assim: nunca mais se levantou em Israel, profeta algum como Moisés. Aí você vai pôr assim, reticências. Até que se levanta o profeta. Vamos comigo lá em Atos, capítulo 3. Gente, eu não aguento isso aqui. Atos, capítulo 3, versículo 22. Olha, eu tô até tremendo, porque é demais. Atos 3, vamos ler versículo 22. Diz assim, ó. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Isso Moisés ainda com vida, dizendo: o Senhor Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Agora, vai mais para frente, lá em Atos, capítulo 7. Gente, vamos mergulhar. Agora é mergulhar, hein? Para águas mais profundas. 7, versículo 37. Diz assim, ó. Olha lá, gente. Diz assim: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel. Moisés já estava dizendo isso. Olha lá. Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Por quê? Porque Moisés era o líder top. Ele era o top das galáxias. E Moisés, em vida, ele dizia: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Vamos mergulhar. Vamos lá para Hebreus agora, capítulo 3. Não aguento, eu nem comecei a ler, já tô... Não aguento. Ele é sensacional. Aqui. Hebreus capítulo 3. Vamos ler versículo 2. Versículo 1, vai, desde o primeiro versículo. Versículo 1, diz assim, a partir do versículo 1, fala assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo é aquele que tem sido considerado digno de tanto maior glória e maior honra do que aquele a quem os olhos deles tinham visto como Moisés. Era sobre Cristo. Moisés, a gente vê que ele era quem? Ele era o servo de Deus. Olha, eu vou até deixar marcado aqui. Moisés, ele era quem? O servo de Deus.
E esse servo que obedeceu a Deus, que estabeleceu, né, uma casa que era estabelecida pelo próprio Deus. Aí a gente vê assim, Moisés era o servo. Olha lá, gente. olha só esse fundo. Ele era o servo. Mas Deus, todo o ministério de Moisés apontava para aquele que merecia maior glória e maior honra, que era o filho. Que era o filho. E esse filho, ele vem, vamos lá para Filipenses. Meu Deus do céu, gente. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim. Diz assim, ó. Falando sobre Jesus Cristo, o Filho, que nós acabamos de ler em Hebreus. Diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, o Filho, ele se esvazia e ele torna forma de servo, como figura humana, semelhante a homens. O que foi que Moisés disse? Se levantará alguém semelhante a Moisés. Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Tudo aponta para Cristo. E aí ele vem aqui no versículo 9 e diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus tudo converge para ele, gente, presta atenção nisso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, aquele semelhante a Moisés é Jesus Cristo, que se tornou servo. Amém, gente? Vamos ler então o Salmo 91 e aí eu já vou encerrar essa live, tá? Porque nós temos também o Salmo 91 na leitura do dia de hoje, e esse Salmo, ele nós não temos claro aqui o autor, o escritor desse Salmo, nós não sabemos ao certo quem é, mas a grande possibilidade é que seja justamente o Moisés que escreveu esse Salmo 91. E na leitura dele, né, o que a maioria dos estudiosos eles falam, né, que foi mesmo escrito por Moisés. E como eu falei no Cântico de Moisés, vai aparecer algo aqui sobre esse salmo. E diz assim, esse Salmo 91, que ele é tão conhecido, né? Há muita gente que deixa a Bíblia aberta dentro da casa, justo no Salmo 91, mas não existe o quê? Vida, como nós lemos, né? Que a palavra de Deus, ela é vida. Mas muitas vezes nós apenas deixamos a Bíblia aberta em Salmo 91 na nossa casa, né? Como se aquilo fosse um amuleto. Não, gente, pelo amor de Deus. Salmo 91, olha lá, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, e sua verdade é
pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que te propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Gente, olha a autoridade, né? No caso, se for mesmo Moisés, eu sou uma das que acredita também que foi Moisés que escreveu isso daqui. Ele tinha autoridade porque ele passou por tudo isso, ele viveu tudo isso. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Olha ele trazendo de novo aí a palavra pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus do céu, olha isso aqui que nós lemos e eu falei, presta atenção nisso daqui, que diz assim, ó, cadê? Onde que tá o texto, gente, que eu li, que a gente leu, que fala, deixa eu ver se eu acho, que fala sobre o esconderijo, gente. Aqui, ó, versículo 38 do capítulo 32, diz assim, levantem-se eles e os ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. O que Moisés está falando aqui? Sobre o esconderijo, sobre esse lugar, né, que é o esconderijo do Altíssimo. Ele dizendo dos esconderijos que esses deuses falsos não têm, não existe. Porque os deuses falsos não são deuses de relacionamento. O único Deus santo, o santo de Israel, do povo, o nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, é o Deus Altíssimo. É nele que nós encontramos o esconderijo do Altíssimo. E a palavra esconderijo significa lugar secreto. Lugar secreto. É nesse lugar, minha gente, é no lugar secreto, é que nós podemos descansar, no meu baluarte, no meu Redentor, no meu Deus, mesmo diante as circunstâncias da minha vida. Gente, finalizamos aqui hoje. Eu vou pôr a foto do meu caderninho, porque nós já passamos do horário. Eu vou colocar a foto do meu caderninho, né? Do meu Oba de hoje, que inclusive já tá aqui. Eu vou falar rapidamente aqui pra gente finalizar essa live, depois eu ponho a foto, tá? A data, a leitura, a palavra, eu coloquei cântico, rocha, né? Que aparece 5 vezes, bênção, e sepultura, eu coloquei também. Personagem Moisés, Josué e as tribos. O versículo eu coloquei porque esta palavra não é para vós outras coisas vãs, antes é a vossa vida, tá? Continuei o versículo. A aplicação eu coloquei assim. Moisés, no seu último, né, no seu cântico, compõe, no seu último dia, né, compõe um cântico, trazendo toda a história do povo de Israel, revelando a sua rebeldia em contraste com o firme fundamento inabalável que é a rocha de Israel, manifestando a sua misericórdia e amor e fidelidade. Meu Deus do céu, gente, tá? Ai, coisa mais linda, gente. E a oração é uma resposta a isso, Senhor, que a sua vida possa fluir em mim a partir da busca nessa fonte inesgotável. Que eu não me contente com gotas, enquanto o acesso à fonte de vida me foi aberto. Tá, gente? Ai, que coisa mais linda. Então, eu vou encerrar essa live aqui, vou deixar salva, tá? E depois a gente vai entrar aqui novamente com a live para aquelas, né, que gostam aí de fazer a arte, tá bom? Vai ser a primeira do ano, então. Então, tchau, minha gente. Logo mais eu vou colocar... Deixa eu dizer uma coisa. Amanhã eu vou colocar
Amanhã eu vou colocar um quiz muito top, hein, gente? O quiz do Pentateuco. Vai ter muita coisa. Amanhã, gente, vai ser demais, hein? Então, eu espero vocês pra vocês fazerem o quiz. Então, Deus abençoe. Obrigada por esse tempo, gente. E até daqui a pouco.